E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula aqui eu vou discutir com vocês o exercício de rampas, tá? Primeira parte do exercício aí é conceitual, teórico, então assistam um vídeo conceitual, consultem a NBR 9050 e vocês vão conseguir resolver a primeira parte. Eu vou discutir um pouco com vocês a segunda e a terceira parte do exercício, tá? A segunda parte do exercício é simples, pessoal. Ele fala assim, para você definir as dimensões, não precisa fazer o desenho ainda, né? Então definir as dimensões de duas rampas, seja uma delas uma rampa ali para adaptar uma casa. Então tem uma casa que a porta de entrada da casa tem uma altura de 80 centímetros. Então eu preciso fazer uma rampa ali para fazer uma adaptação na casa. Em vez de ter o degrauzinho na entrada da casa, os moradores, né, que são um casal de idosos, querem fazer uma rampa ali para adaptar e ficar mais confortável. Então a gente vai fazer o dimensionamento dessa rampa. E o outro é uma escola que tem dois pavimentos, né, e eles querem fazer uma rampa ali para complementar a escada. Além da escada que já existe, quer fazer uma rampa extra para poder conseguir fazer esse acesso do primeiro para o segundo pavimento de forma acessível para todos os alunos. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que descobrir, pessoal, a primeira parte que a gente tem que trabalhar aqui, né, é descobrir o comprimento dessa rampa. Qual vai ser o comprimento da rampa no final das contas? E aí depois a gente vai ajustando os outros dimensionamentos, os outros detalhes da rampa, né, e o formato dela. Então a primeira coisa que a gente tem que descobrir é esse comprimento da rampa. E o comprimento da rampa, como mencionado com vocês no vídeo conceitual, é o vão que a gente tem que vencer, a altura que a gente tem que vencer, mas é dividido pela inclinação da rampa. Então esse vão, nesse caso aqui, por exemplo, da primeira rampa, né, vamos fazer aqui o caso 1. Eu tenho 80 centímetros o vão que tem que ser vencido pela rampa. Então se eu botar aqui em centímetros, o resultado em comprimento vai dar em centímetros. Se eu botar em metros, o comprimento vai dar em metros, tá? Então, vamos botar em centímetros mesmo, para facilitar. 80 pela declividade da rampa, pela inclinação da rampa, né? Bom, e aí o que a gente tem que fazer agora, pessoal? Próximo passo é definir essa inclinação que a gente quer. Então aqui a gente tem duas possibilidades. A primeira é uma reforma, então é uma casa, deixa eu só melhorar aqui, é uma casa que já existe, tem uma escadinha e vai ser adaptada para fazer uma rampa. Então ele poderia se enquadrar na questão de reforma, né? Então a gente tem duas possibilidades ali. É trabalhar com a tabela 6 ou a tabela 7 lá da parte de rampas da NBR 9050 para definir essa inclinação, tá? Se a gente olhar a tabela 6, a gente vai ver que a inclinação ali de 8,33 ela se enquadra muito bem nessa situação, porque ela vai me permitir uma rampa menor, a declividade maior da tabela 6, então ela vai me permitir uma rampa com comprimento menor. É uma inclinação confortável e ele permite que eu vença 80 centímetros sem necessidade de haver ali um patamar intermediário. Então eu consigo vencer um segmento só de rampa os 80 centímetros que eu preciso aqui, nesse caso, sem precisar de um patamar intermediário. Então é a situação ideal. A tabela 7, ela permite, em casos de reforma, que a gente já vá um pouco além e trabalhe aí com declividades um pouco maiores. Mas em compensação também os desníveis que a gente tem que vencer lá que eles permitem vencer na tabela 7 não alcançam ali os 80 centímetros. Então a gente teria que ter interrupções nessa rampa. Então a forma mais viável assim de trabalhar em termos de conforto e ao mesmo tempo oferecendo uma rampa que seja mais viável para colocação no local, sem gastar muito espaço, sem gastar muito dinheiro, seria trabalhar com inclinação de 8,33%. Lembrando, pessoal, que esse valor aqui é o valor máximo indicado lá pela NBR. É possível trabalhar com valores entre 6,25 para esse caso aqui, né? Até 8,33. Então a gente pode arredondar. Às vezes vale mais a pena trabalhar às vezes com 8, tal, com valor um pouco mais arredondado para facilitar aí na hora da definição do projeto, tá? Mas vamos trabalhar com esse valor aqui então, ó. Eu vou ter então que o comprimento dessa primeira rampa é 80 dividido por 8,33. E isso aqui, pela mágica da edição, dá aí aproximadamente 9,6 de resultado.
Então tá 9,6 centímetros, certo? Aí tem uma pegadinha, pessoal, tem uma questão muito importante. Olha só, quando a gente trabalha com percentual, pessoal, a gente tem duas questões que precisam ser tomar muito cuidado. Ó. Ou você adiciona 100 aqui em cima no cálculo, ou seja, 80 vezes 100 dividido por 83, ou a gente tem que colocar esse valor aqui no valor real em percentual. Esse valor aqui, quando a gente fala de 8,33%, na verdade ele significa 8,33 por 100. Então a gente vai, na hora de utilizar o valor aqui na equação, a gente tem que lembrar que aqui está em porcentagem, tá? Então esse valor representa, na verdade, como se eu estivesse dividindo 8,33 por 100. Ou eu posso também, como aqui eu vou estar fazendo duas divisões, né? 80 dividido por 83 está dividido por 100. Eu posso pegar esse 100 e multiplicar por 80. Ficar 80 vezes 100 dividido por 8,33, tá? Aí como vai usar a calculadora, os dois jeitos dá certo. Então eu vou fazer a correção aqui na equação. Então na verdade que nós vamos ter isso aqui, ó. 80 dividido por 0,0833, tá? Que é a mesma coisa de pegar o 9,6 que a gente tinha visto e multiplicar por 100. Então vão ser 960 centímetros ou 9 metros e 60 centímetros. Então muito cuidado com essa questão, tá, pessoal? Quando vocês definirem a inclinação, sempre use a inclinação no valor dele, em percentual seja dividido por 100, ou multiplique o vão por 100 e use o valor normal aqui da inclinação, tá ok? Então nós temos ali uma rampa de 9 metros de comprimento para conseguir vencer os 80 centímetros. Então é bastante espaço que ela vai precisar, dependendo ali da situação da casa. A gente até tem que fazer, em vez de fazer um comprimento só, um lance só, né? A gente tem que fazer essa divisão em mais de um segmento. Em vez de fazer um segmento só com 9 metros, às vezes mais de um segmento, dependendo da situação da casa. Só a título de curiosidade, a gente usou aqui 8,33 para dar esse resultado. Se nós tivéssemos usado lá a tabela 7, né, que ela diz em caso de reforma, ela possibilita ali situações ali com 10% e 12,5%. Se nós tivéssemos usado, por exemplo, a situação com 10%, que a de 12,5% permite até 7 centímetros e meio de altura, né, no nosso caso. Então a de 10% permite que a gente faça rampas ali de até 80 centímetros, que é o nosso caso aqui. Então ele poderia usar 10%, porque a gente estaria vencendo, a gente teria que fazer 4 segmentos, né? Mas conseguiríamos vencer os 80 centímetros de 4 segmentos. Para isso, se eu dividisse aqui então, se eu usasse 10%, 80 dividido por 10%, né? Então é 0,10, nós teríamos aqui 800, né? Ou 8 metros. A gente faria uma rampa com 1,60 m a menos para vencer a mesma quantidade de vãos. Só que lá, a gente usando a tabela, as considerações da tabela 7, a gente vê que se a gente usar 10%, a gente vai ter que fazer necessariamente 4 segmentos. Nesse caso aqui, a gente poderia fazer um segmento só, de 9 metros, né? Mas dependendo da situação da casa, esses 9 metros a gente não vai conseguir um local para colocar uma rampa de 9 metros de comprimento. Às vezes seria necessário fazer realmente uma divisão de segmentos de qualquer forma. Então a gente tem que balancear as situações. O outro caso aqui, né? Então vou botar aqui só para a gente analisar. Outro caso seria a gente tem o mesmo comprimento de 80, o comprimento aqui por 80 dividido por inclinação, só que agora a inclinação é até 10%. Com isso, o comprimento ficaria 80, dividido por 0,10. Nós teríamos ali 800 centímetros ou 8 metros para vencer. Só que aqui necessariamente eu tenho que fazer 4 segmentos. E aqui eu posso fazer um segmento só, mas provavelmente pelo comprimento aqui eu teria que acabar dividindo para conseguir colocar isso numa entrada de uma casa. Dependendo do porte da casa e tal, né? Mas eu provavelmente teria que dividir. Mas tudo bem, aqui é só para a gente fazer experimentações mesmo, tá? Para vocês se familiarizarem com o cálculo. Outra coisa que a gente tem que fazer em termos de dimensionamento aqui, pessoal, é os outros detalhes dessa rampa, ó. A gente tem que lembrar aí, tudo isso, os outros detalhes da rampa vêm em tempos de consulta. Ó. A gente tem que lembrar que a NBR 9050, ela recomenda pra gente
que a nossa rampa ela tenha a largura dela seja pelo menos 1,50, no mínimo 1,20, né, para ficar confortável. Então a largura da rampa aqui, vamos colocar pelo menos 1,20 de largura da rampa. A gente tem que lembrar, né, que a gente vai ter que ter nessa rampa uma guia de balizamento e um guarda-corpo, né? Sendo que nesse guarda-corpo tem que ter pelo menos dois corrimões. Um de 70 centímetros de altura e um de 92 centímetros de altura. Então tem que ter dois suportes ali para o corrimão. E tem que ter essa guia de balizamento ali, pelo menos 5 centímetros, que é aquela questão que a gente discutiu ali para evitar, no conceitual, né, para evitar questões ali de a rampa de uma cadeira de rodas, ou uma muleta, por exemplo, ou uma pessoa com limitações de locomoção, por um acaso acabar saindo ali dos limites da rampa. Outras informações importantes de dimensionamento, só para completar, pessoal, a gente teria ali o patamar. Se a gente tiver patamares intermediários, tem que ter um patamar no início, lembrar disso, no fim, né, com piso tátil e tal. Se tivermos patamares intermediários, eles também têm que entrar nessa regrinha e fazer no mínimo ali com 1,20 de dimensão esse patamar. Lembrar que tem aquilo que eu mencionei agora, né, que tem que ter a guia de balizamento com 5 centímetros de altura e o corrimão também com duas alturas, 70 e 92. Lembrando que uma rampa como essa, né, ela pode ser acessada ali por pessoas com cadeirantes, pessoas com mobilidade restritiva, por exemplo, ele pode estar com a perna quebrada ou com um problema na perna e usar muleta. Então tem alturas diferentes de usuários, né, então é interessante você ter mais de uma altura aqui para o corrimão. Essas mesmas configurações aqui, elas se aplicam a qualquer outra rampa, né? Então a segunda rampa que a gente vai fazer o cálculo também entra, tá? Mas vamos calcular aqui agora o comprimento da rampa 2. Então, para revisar aqui o comprimento do caso 2, né? O comprimento do caso 1, a gente poderia fazer com 8,33 centímetros e a norma permite a gente fazer um segmento só. Só que a gente teria que ter o projeto da casa para ver se esse segmento de 9 metros conseguiria ser feito, né? Muito provavelmente seria difícil conseguir fazer um segmento só. Então, provavelmente acabaria tendo que dividir isso aqui em 2 segmentos. E aí, lógico, quando você muda de direção, lembra, você vai ter um patamar no início. Na hora que a rampa mudar de direção, tem que ter um patamar intermediário. É isso, intermediário para essa mudança de direção. Já se a gente usar 10%, a gente conseguiria uma rampa menor, só que aí tem que ter obrigatoriamente 4 segmentos. Então ele tem que mudar de direção. Tem que ter 4 segmentos, né? Então mudar de direção não, mas ele precisa ter. A gente vai ter pelo menos ali 3 segmentos, 3 patamares intermediários. Então o primeiro segmento, aí tem um patamar, o segundo segmento um patamar, o terceiro segmento um patamar e o quarto segmento. Então ele teria que ter necessariamente 3 interrupções ali para ter 4 segmentos, né? 3 interrupções, então 3 patamares intermediários. Seja de mudança de direção, mas pode ser também, você pode ter uma rampa que ela sobe, tem um patamar e ela sobe novamente. Então aqui nós temos 2 segmentos. Bom, vamos lá para o caso 2 agora. No caso 2, nós temos a seguinte situação. Ó. O vão agora, a gente tem que saber o comprimento. E é uma situação bem mais complexa, porque o vão ele é agora de 3 metros em inclinação, né? Como é uma reforma também, uma escola já pré-existente, não é um projeto novo, a gente poderia usar a tabela ali para trabalhar, a tabela 7 para trabalhar, né? Porém a tabela 7 ela tem limitação de altura que pode ser vencida, né? Então, por exemplo, a tabela 7 ela diz lá que para usar por exemplo, 10%, eu posso ter no máximo 4 segmentos, e esses 4 segmentos podem ter no máximo 20 centímetros, então não chegaria aos 3 metros. Para 12,5% são alturas muito pequenininhas, então também não entra nesse caso. Então a gente tem que usar a tabela 6 ali de qualquer forma. E aí vem a dicotomia ali, né? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Que é o seguinte, ele me dá ali 3 margens de uso, né? Ele me dá até 5%, até 6,25%, até 8,33%. Quanto menor a porcentagem, maior pode ser o segmento que eu vou trabalhar. Então eu consigo fazer segmentos maiores e menos interrupção com o patamar, mas eu vou ter um comprimento de rampa muito maior. Se eu trabalhar com 8,33, eu vou ter que fazer mais interrupções.
porém eu vou ter um comprimento de rampa menor. Vamos fazer aqui os dois casos mais extremos, ó, com 5% e 8,33, só para a gente ver como é que dá o resultado, né, e a gente analisar aí, ó. Então, primeiramente eu vou fazer aqui com 8,30, com 5%. Então nós teríamos ali a situação onde o comprimento total dos segmentos da rampa, tá? Não inclui patamar, pessoal, vai ser 300 dividido ali por 0,05. E isso dá 60 metros de rampa. Então, 6.000 centímetros ou 60 metros. E aí, nesse caso, o que eu posso fazer? Só que aí eu posso fazer 2 segmentos apenas, porque a norma permite que eu consiga vencer para cada segmento 1,5 metro. Como eu estou aqui com 3 metros, eu conseguiria fazer uma rampa que tem um segmento, um patamar e outro segmento. Ou uma rampa que tenha um segmento, um patamar e aí outro segmento invertido, né? Deixa eu fazer aqui melhor as duas representações para ficar mais claro, ó. Se eu fosse fazer ela linear, ela vai ter um segmento, um patamar e outro segmento. Se eu for fazer ela em L, ela vai ter um segmento, vai ter um patamar aqui de descanso e vai ter outro segmento para cá. Então eu conseguiria fazer apenas com 2 segmentos. Mesmo com 2 segmentos, eu teria segmentos ali de 30 metros. Então precisa ver como isso se ajustaria, como é que isso entraria na situação. Então talvez, por mais que ele tenha a vantagem de fazer menos segmentos, essa declividade, os segmentos eles ficam muito compridos, então nem sempre é viável trabalhar com esses segmentos muito compridos. Quando for viável, ótimo, você tem menos patamares, né? Você consegue fazer rampas mais lineares, assim. Mas vamos trabalhar agora, vamos ver a outro extremo, né? Que é o comprimento, que é a mesma rampa, só que com 8,33. Então a declividade aqui vai ser 8,33%. Eu vou ter o comprimento da rampa igual a 300 dividido por 0,0833. Isso aqui vai dar 3.000, tem essa vírgula aqui não, 602 centímetros ou 36 metros e 2 centímetros. Só que acontece, essa rampa aqui eu não consigo fazer apenas dois lances igual de lá. Essa aqui, o máximo de altura que eu consigo vencer é 0,8. Então eu teria que fazer obrigatoriamente, para conseguir vencer os 3 metros, 4 segmentos. Então eu teria que obrigatoriamente fazer 4 segmentos. Se eu pegar ali e fazer o cálculo de quanto dá cada segmento desse, se eu pegar o que eu tenho 36 metros, dividir isso por 4, eu vou ter ali 4 segmentos de 9 metros. Aqui eu teria 2 segmentos, só que cada um deles vai ter 30 metros. No de cá eu vou ter 4 segmentos, mas cada um deles vai ter 9 metros. Além disso, quando eu faço 4 segmentos, eu tenho aquelas duas possibilidades, tá, pessoal? Eu posso fazer uma rampa que seja linear, então ela vai ter 4 segmentos, só que ela é bem menos comum, né? Se eu vou fazer ela linear, fazer ela aqui melhor. Então teria 1, 2, 3, 4 segmentos, tá vendo? Tem um patamar de inicial, a rampinha. Ou a gente faz aquela questão, que é o mais comum, né? Que é você inicia, faz 2 segmentos, aí tem um patamar que muda o sentido. Depois ele volta para cá. Deixa eu fazer mais para cá para conseguir enxergar, né? Então ele vai iniciar, faz 2 segmentos no mesmo sentido, depois 2 voltando. Entendeu? Deu para entender o conceito, né? Perdão, acho que foi escondido, né, pessoal? Vou repetir, ó. Então, eu poderia fazer... Deixa eu repetir aqui para vocês verem. Então, poderia ser uma rampa assim, ó, linear. Então, ele vem um segmento, pausa para patamar, o segmento, patamar, segmento, patamar, segmento, patamar.
Ou eu poderia fazer ela em L. Então ele vem em segmento, patamar, segmento. Ele tem um patamar de mudança de sentido. Aí tem segmento, patamar, segmento e o patamar final. Ou eu posso fazer quatro voltas, né? Então aqui nesse caso, por exemplo, ele ficaria uma rampa aqui, ó, que ele teria um comprimento de 9 metros nesses dos dois segmentos, mais 3 patamares, ele vai dar uns 12 metros. Essa rampa de cá vai dar bem mais de 36, ele vai dar para mais de 40 metros de comprimento. Esse aqui vai dar uns 12 metros. Ou eu poderia fazer 4 segmentos mesmo, indo subindo devagarzinho, né? Então ele vem aqui, aí muda de sentido, vem para cá, aí muda de sentido, vem para cá, aí muda de sentido, vem para cá, e assim sucessivamente, tá vendo? Aí eu teria um comprimento aqui mais razoável, né? Por volta de... Aqui eu falei 12, não, na verdade aqui 9 com 9, 18, mais 3 metros ali, uns 20 e poucos metros. Aqui sim eu teria uns 11, 12 metros aí de comprimento. Então depende do local onde você vai colocar isso lá, o espaço que você tem disponível. Se tiver disponível um espaço mais linear, você faz uma rampa mais linear. Se tiver disponível um espaço mais quadrado, por exemplo, você tem uma rampa como essa mais interessante. Beleza? Mas os cálculos então são esses, pessoal. Então, vocês definirem para mim o comprimento, reforçar essa questão das dimensões que vocês consultaram na norma e definir os comprimentos aí que podem ter a rampa de vocês. Esse cálculo aqui, pessoal, ele já é interessante porque a gente vai usar ele lá essas situações aqui, ó, a gente já é bom fazer, que a gente já usa na parte 3 aí do trabalho, que é o próximo que a gente vai, próximo videozinho, né, onde a gente vai desenhar essa rampa, tá ok? Só para complementar aqui, pessoal, pra gente já nesse videozinho já agilizar um pouco da parte 3, a parte 3 ela é uma rampa semelhante a esse caso aqui, ó, com 3 metros. Então a gente já vai usar esses dados aqui desse cálculo na parte 3 para fazer o desenho. Só que na parte 3 ele pede para fazer uma escada junto dessa rampa. Então além dessa rampa aqui, vocês vão fazer uma escada junto dela. E aí o que acontece com essa escada? Ela tem que vencer esses mesmos 3 metros. Então a gente tem que calcular. A gente já viu isso no exercício passado, né? Calcular os dados dessa escada, tá ok? Então aproveitem que o espaço que tem aqui, eu fiz vários testes com inclinações diferentes. Vocês podem fazer inclinações, uma inclinação só para fazer esse cálculo de uma inclinação só, a definição de como vai ser a rampa que vocês vão desenhar. E já aproveitem o espaço, consultem lá o exercício passado que a gente fez de escada e já façam o cálculo lá dos pisos, dos espelhos, a quantidade de piso, a quantidade de espelho, o tamanho do piso, o tamanho do espelho, da escada que vai vir junto da rampa no trabalho 3. Já deixem aqui, tá ok? Então é isso, pessoal. Na parte 3 agora a gente vai voltar para fazer o desenho dessa rampa.